O Canal Livre está de volta. Estamos hoje aqui entrevistando mais um possível candidato à presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. E no bloco anterior, o Mitre fez uma pergunta sobre segurança que eu interrompi. Mitre, repete, por favor. Eu vou sintetizar. Além da repressão, porque eu só vejo o senhor falar da repressão, mas que outro projeto o senhor tem para o combate ao crime no Brasil? Alguma coisa racional? Se você até começar a resolver a questão da economia, tu ajuda a violência a diminuir. Não há nenhuma dúvida. Um montão de medidas. Tudo que der errado, estoura na violência. Cai no colo do agente de segurança pública lá embaixo. Mas o seu projeto? Tá? Vamos lá. Primeiramente, desfazer o que foi feito até agora. Tá? Questão de armamento. Todo e qualquer cidadão de bem, se quiser ter uma arma, no que depender de mim, a terá. E para o homem do campo, fuzil. Cartucho 762. Invasor tem que ser recebido assim. Afinal de contas, a propriedade privada é sagrada ou não é? Se não é, se é do Estado, estamos no comunismo, não temos que discutir mais isso daí. Uma outra questão muito importante. O policial militar. Eu falo muito pelo Rio de Janeiro, são meus amigos lá. Ele diz para mim, se eu atiro, eu vou para a cadeia. Se eu não atiro, eu vou para o cemitério. Tá essa desgraça conhecida como audiência de custódia. Até é comum, né? O policial prende o bandido, no dia seguinte, na audiência de custódia, o bandido conta a sua historinha lá, que foi torturado psicologicamente, e o policial responde por tortura psicológica. Nós temos que ter o excludente de ilicitude para a operação policial e para a legítima defesa também. O policial em operação responde, mas não tem punição. E legítima defesa também. Olha o caso Ana Hickman, o cunhado dela. Está em tribunal de júri lá em Minas Gerais. Reagiu a uma invasão do quarto de hotel, o marginal deu 2 tiros numa mulher, ele conseguiu tomar arma, deu 2 tiros na cabeça do cara, vai responder por excesso. Mas, deputado, mas o senhor não tem ideia a respeito, por exemplo, da comunicação entre as polícias? Tudo bem, dos estados se unindo, uma política nacional em consonância com políticas estaduais? Estou perguntando por políticas. Tá. Esse tipo de repressão o senhor tem falado muito. Não, tenho falado, isso diminui a violência e muito. A partir do momento que o bandido suspeite que vai encontrar uma reação dentro da tua casa, não vai invadir a tua casa. Deputado, agora deixa eu colocar um problema aqui para o senhor. Ele não respondeu a parte do projeto que ele teria para... Os outros não têm projeto nenhum. O projeto dos outros é direitos humanos, é desarmamento, é desarmar a população, como se a população de bem que estivesse armando a bandidagem, não é por aí. Deputado, mas agora... você fala em fronteira. Lógico que dá uma força na fronteira, mas são 17 mil quilômetros. Quer ver uma coisa? Rio de Janeiro, já tive 2 reuniões que eu participei, não como o autor, né, mas coadjuvante, o pessoal do transporte de carga no Brasil. No espaço de 40 quilômetros da Avenida Brasil e Dutra, em média são assaltados 27 caminhões de carga por dia. Como resolver esse assunto? Sem o excludente de ilicitude? Sem o policial poder agir, atirar e se matar outra. E a polícia? E a banda podre da polícia? E as relações espúrias da polícia com os bandidos? Como foi denunciado pelo ministro da Justiça recentemente. Mas não fala o nome, né? Um homem como ele não fala nome. Não é apenas jogar todo mundo no mesmo caldeirão. Mas como é que o senhor vê isso? Eu vejo, lógico, a banda podre com maus olhos. Isso parte das corregedorias, da política do Estado. E ela é uma presença forte lá. O que sempre aconteceu? Eu estive no Espírito Santo agora, na semana. O que aconteceu há pouco tempo lá, no Estado, em especial Vitória. A polícia ficou dentro dos quartéis. Olha como cresceu a violência. E de forma assustadora. Agora, o que acontece? Há anos, o governo do Estado simplesmente ignorava a sua tropa. Ou seja, muitos governadores se prevalecem da disciplina do militar para subjugá-lo. Os governadores têm sua participação nisso também. No Rio de Janeiro, problema até de pagamento. Um soldado ganha 2.500 por mês. É injusto. Não quero que pague 10, mas tem que pagar 2.500. Não é injusto isso aí. Isso colabora com a violência. Deputado, agora um problema aqui para o senhor. O senhor prega que precisa haver mais repressão, né? Portanto, mais enfrentamento direto do crime. Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia de São Paulo nunca matou tanto e os índices de criminalidade vão subindo exponencialmente. Então eu queria saber do senhor se não há um paradoxo aí. Por exemplo, não seria melhor, ao invés do enfrentamento e do uso da violência, de atenuantes para exorbitância na ação policial, usar a inteligência ao invés da força? Olha, você fala em a polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não atire? Não, mas alguém bota o fuzil no peito. Isso é muito em qualquer país. Alguém bota o fuzil no peito do soldado, uma pistola no seu couro. É para usar.
Mas o senhor não acha que isso é sinal de que a violência não produz resultado no combate à violência, deputado? Do tocante aos 60 mil mortos, tem que ter uma linha de corte. Quantos bandidos e quantos inocentes morreram? Se morreram 40 mil bandidos, tem que passar para 80 mil. Não tem outro caminho. Não dá para combater a violência com política de paz e amor. Isso é impossível. Nós, Paluso, você não é diferente de mim, nós só temos uma vida. Estou vendo que você tem uma aliança no dedo. Talvez você tenha filhos, eu tenho. Qual a nossa grande preocupação? Não é nem conosco, não é? É com nossos filhos. Como combater isso daí? Não é essa política de direitos humanos, de abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, soltar pombinho em Copacabana, de audiência de custódia, de política de desencarceramento, de achar que todo preso é uma vítima da sociedade. Ele é responsável. Não é que ele tem que pagar seu crime. O objetivo da cadeia é tirar o marginal da sociedade, que não continue estuprando, sequestrando, roubando, praticando latrocínio. E é que eu sempre digo, se dentro da cadeia é tão ruim, é só não fazer M, que tu não vai para lá. E ponto final. O ser humano só respeita o que ele teme. Se temos uma legislação frouxa, temos um judiciário que é complacente com a bandidagem, cada vez você comete mais crime. Olha esse marginal que sequestrou, bem conduzido pelo senador Magno Malta, essa questão lá, apesar de não ser fazer parte da polícia, mas colaborou com a polícia e chegou-se no cara que sequestrou, estuprou e matou a menina de 5, 6 anos de idade. Ele tinha 22 passagens pela polícia. Eu tenho proposta semelhante a algumas leis americanas, né? Cada estado faz a sua lei. Gostaria eu que cada estado fizesse o Código Penal, que também gostaria muito. Lá, por exemplo, tem estado, lei dos 3 crimes. Você furtou uma coisa hoje, roubou um caminhão amanhã e deu um tiro e não acertou em alguém lá na frente. 25 anos de cadeia sem progressão. Eu tenho um projeto para passar para 10 anos. Acaba até com aquela historinha de um elemento ser preso, né? E ficar na dúvida e cumprir uma pena só por ser pobre. Nós temos que aprofundar isso daí. Nós temos que mostrar para o marginal o seguinte: olha, se você fizer besteira, você vai pagar uma pena alta. Você vai ver seu time de futebol ser campeão, né? Você não vai tomar uma cervejinha fim de semana com a tua família, não vai ver teus filhos, vai complicar o teu lado. Nós temos que transformar realmente o ato em si, que ele venha a ter pavor desse ato, porque ele vai pagar uma pena e um crime muito... O CNJ, deputado, ele tem estatísticas que apontam que da população carcerária, a imensa maioria está ligada a tráfico de drogas e a questão de tráfico de armas também. Se não entrasse tanta droga, se não entrasse tanta arma no país, é a questão que o Mito estava falando, uma política de fechar a fronteira mesmo, não seria muito mais eficiente? Olha, a fronteira Estados Unidos-México, em torno de 3.400 quilômetros. A nossa são 17 mil quilômetros. Sem comentar. Não temos como controlar essa fronteira toda que está aí. Não existe essa possibilidade física, material e com recursos para você fazer isso aí. Mais ainda, tem uma portaria de 2010 do Ministério da Justiça que se aplica, não se aplica para as polícias estaduais, se aplica para órgãos federais. Proibido tiro de advertência, proibido você atirar assim, uma viatura, furar uma barreira policial, proibido atirar neles, proibido você enquadrar um marginal, apontar uma para ele. Ou seja, fica difícil você fazer segurança com tanta gente defendendo tantos marginais em nosso Brasil. Agora, deputado, é o seguinte, é claro que esse discurso de que o marginal tem que ser preso, isso é uma coisa que agrada muita gente e parece óbvia, né? Mas, se a gente pegar concretamente, do ponto de vista da eficácia de políticas públicas, o encarceramento aumentou muito no Brasil, se não me engano, quadruplicou, e a violência não diminuiu. O senhor acha que é eficaz essa política? Eu não estou falando do ponto de vista do pai que tem o seu filho que sofreu, o senhor me perguntar se você for assaltado agora, você não reage? Óbvio que eu reajo. Eu estou falando da eficácia de uma política pública. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, quando era presidente do CNJ, ele viajou o Brasil inteiro e soltou pessoas que, através de mutirões carcerários, soltou pessoas que já tinham cumprido sua pena há muitos anos e continuavam encarceradas por falta de advogado e continuavam lá, obviamente se ligando a organizações criminosas. É eficaz essa política de desencarceramento diante dos números concretos? Então vamos desencarcerar. Tem um projeto no Senado agora, ridículo projeto, tá? Já aprovou, está chegando no plenário. O diretor de estabelecimento prisional, caso a população seja um pouco grande, ele pode fazer gestões para botar na rua. Há pouco tempo sepultamos lá um projeto de lei que tratava do Estatuto do Encarcerado.
Pelo amor de Deus. Dava direito a cada grupo de 1.000 encarcerados 5 médicos. Dava direito a eles a presidiar, inclusive, salão de beleza. Criava o dia do encarcerado, dia 25 de junho. Criava, inclusive, dos direitos do preso. O preso não tem que ter direito. Tem que ter direito nenhum. Ele não é cidadão mais. Não é ressocializar? Porque não, o objetivo da cadeia não é ressocializar, não. É tirar o canário da sociedade. Tá? Então, dava direito à cela individual. Cela individual, ou seja, o pessoal de colarinho branco não ia mais para a cadeia, porque estaria a cadeia cheia com outro tipo de criminosos. Tá? Então, esse tipo de política que foi adotada até hoje tem que desfazer tudo isso aí. Lógico, depende do parlamento brasileiro. Depende. Tá? No que depender de mim, se eu chegar lá, nós vamos desfazer tudo que foi feito pelo PT e pelo PSDB nessa questão também. Bom, o Canal Livre vai para um último intervalo. Voltamos já para concluir a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro.